Olá pessoal, estou de volta, sou o Noé, do canal Descobrindo o Homem, e hoje voltei no tema Saúde Total. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre a formação da Terra, sobre o aparecimento de vida na Terra, sobre a evolução dessa vida até o surgimento do homem. Hoje a gente vai começar a falar sobre saúde propriamente dita. E eu gostaria de iniciar falando, então, do funcionamento normal do nosso corpo. E o primeiro tema que eu escolhi são os órgãos dos sentidos. Para que a gente possa ter saúde, a gente depende do corpo. Então, a integridade do corpo é extremamente importante, já que ele é a base para tudo aquilo que a gente vai vivenciar na nossa existência. É através do corpo que a gente se relaciona com a natureza, ou seja, com o mundo externo. Então, de que maneira nós nos relacionamos com esse mundo externo? Através dos nossos órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos dos sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Através desses órgãos, nós trazemos essas informações do mundo externo para dentro de nós. O cérebro tem a habilidade de pegar essas informações e criar uma realidade. Então, a forma com que nós criamos a nossa realidade, com que a gente cria uma consciência das coisas, vai ser um assunto a ser abordado num outro vídeo. A gente precisa considerar que o corpo humano é um corpo animal. Algumas pessoas não gostam muito que a gente fale isso ou de pensar dessa forma, mas o funcionamento do nosso corpo não é diferente do funcionamento da maioria do corpo dos mamíferos que compartilham esse mundo com a gente. Somos animais. Temos coração, pulmões, a gente tem fígado, rins, que funcionam de uma forma muito similar à dos outros mamíferos. Entretanto, somos muito especiais pelo fato da consciência. Temos consciência da nossa própria existência e temos consciência do mundo, de modo a interagir com este, conseguindo ter ideias de previsão, ter emoções, ter aprendizados e evolução. Isso é uma característica exclusivamente do ser humano. E eu acho que quando a gente começar a falar sobre o funcionamento específico de cada órgão do sentido, você vai sentir a mesma coisa que eu sinto todas as vezes que eu aprendo um pouco mais a respeito disso. Um grande maravilhamento. Porque é extraordinária a perfeição com que a natureza criou esses órgãos. Vamos começar pela visão. O que é a visão? É a capacidade que nós temos de perceber a luz, de perceber através dos nossos olhos os objetos que estão do lado de fora de nós. A gente não percebe só luz, percebe também as sombras, a gente percebe o movimento e a gente percebe as cores. A gente também é capaz de estimar a distância em que as coisas estão de nós, ou os objetos estão de nós, porque temos uma característica que é ter os olhos na frente do rosto. Isso dá uma visão binocular que tem um nome, que é estereoscopia, e que permite que a gente tenha a noção de profundidade. São todas especializações da nossa visão. Mas como isso funciona? Funciona muito semelhante a uma máquina fotográfica. O olho foi criado pela natureza de forma esférica. A parte da frente do nosso olho é atravessada pela luz. E para não oferecer obstáculo nenhum à luz, ela é uma película transparente. E tem o nome de córnea. Atrás da córnea está a íris. A íris é aquela musculaturazinha que dá a cor dos nossos olhos. Então, fulano tem o olho verde, fulano tem o olho castanho. Isso é a cor da íris, que não deixa de ser um músculo que tem a capacidade de aumentar ou de diminuir o tamanho da pupila. Pupilas são as meninas dos olhos. Atrás da pupila, que na verdade é um buraquinho que existe na íris, há uma lente. Essa lente tem o nome de cristalino. E ela tem um músculo, e ela é capaz de ficar grossa ou fininha, dependendo da distância ou do foco que a gente está dando a um objeto em particular. Então a luz atravessa a córnea, passa pela pupila, atravessa a lente e se projeta no fundo do nosso olho, invertida, ou de cabeça para baixo, numa membrana que reveste o fundo do olho, que se chama retina. Essa retina, ela é muito inervada, ela é riquíssima em nervos capazes de perceber a luz.
alguns especializados em perceber a luz e outros especializados em perceber as cores. Todos eles acabam se unindo num único nervo, que se chama nervo óptico, que é como se fosse um fiozinho, que passa por trás dos nossos olhos, dentro da nossa cabeça, levando a informação à parte específica do cérebro, que tem a capacidade de reconhecer esses sinais e interpretá-los. Isso é extremamente fenomenal e muito perfeito. Tão perfeito que funciona de modo autônomo. A visão é capaz de, sozinha, dar o foco do objeto na retina. Isso acontece porque existe uma pequena musculatura que envolve o cristalino, que é aquela lentezinha que eu falei logo no começo, que quando fica gordinha, ela observa objetos mais próximos. Quando ela fica mais fininha, ela está observando objetos mais distantes. Essa capacidade de acomodação é automática do olho. Infelizmente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse poder de acomodação. Então você observa que pessoas com idade acima de 45 anos começam a precisar usar óculos para poder ler pequenas letrinhas, bula de remédio, tempo ou data de validade de produto de supermercado. A gente já teve uma visão melhor quando a gente era jovem. Aí quando a gente vai envelhecendo, essa capacidade de acomodação também vai diminuindo. Não é à toa que existe um ditado popular que diz que uma fotografia vale mais que 1000 palavras. É porque realmente a visão é um órgão extraordinário. Ela é um sentido extraordinário. Ela traz para a gente uma noção espacial do universo. Mas a visão não é uma coisa exclusiva do homem. Os animais possuem visão. Alguns animais têm visão muito melhor do que a nossa. Tem uma águia que se chama águia da asa redonda, que tem a capacidade de voar a 5.000 metros de altura e perceber um pequeno ratinho tentando se esconder no gramado. Então isso mostra que os órgãos dos sentidos eles evoluem também de acordo com a especialização de cada ser vivo. No caso da águia, esse é o meio pelo qual ela sobrevive na natureza. Então, pelo mecanismo de seleção natural, acabou desenvolvendo uma visão extremamente aguçada. Agora a gente vai então para o olfato. É um órgão do sentido muito importante. Às vezes a gente nem dá o valor que ele realmente merece. É legal a gente perceber coisas como lembranças olfativas. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, teve uma avó muito maravilhosa. E ela fazia comida em forno a lenha. E às vezes eu estava chegando de uma brincadeira ou de um passeio e já sentia o cheiro daquela comida e o cheiro da lenha queimando a uma certa distância. E ficava muito feliz e ia em direção a ela para poder almoçar ou jantar. E aí o tempo passou e infelizmente a minha avó já se foi. Mas quando eu chego em algum local para fazer uma visita ou em algum sítio e eu sinto aquele cheiro de lenha queimada, o cheiro de comida associado, me vem aquela alegria na lembrança. Então eu consigo vivenciar aquela emoção novamente. E essa emoção me foi trazida pelo olfato. E a gente quase não percebe a importância que o olfato tem. Ele é uma habilidade que nós temos dentro do nosso nariz. Na parte superior há uma pequena cavidade que tem uma mucosa cheia de células capazes de identificar as substâncias que têm odor. Essas células são chamadas células sensitivas do bulbo olfatório. E elas dão a nós a característica, a capacidade de perceber o olfato, o cheiro, o odor das coisas. Quando sensibilizadas, essas células sensitivas do bulbo olfatório levam para o cérebro também a informação do aroma, da mesma forma que o olho faz, através de um nervo. Esse nervo entra em nosso cérebro e vai até a parte especializada desse que é capaz de reconhecer esse tipo específico de informação. O olfato também é importante porque ele pode evitar muitos problemas para nós. Às vezes você está em um determinado local e sente um cheiro de queimado, por exemplo. Você não viu o fogo, mas através do olfato você sabe que está acontecendo um incêndio ou alguma coisa está queimando perto de você e você tem condições de tomar uma atitude em relação a isso, que não seria possível se você não tivesse sentido o cheiro. Vale lembrar também que o olfato não é uma característica exclusiva do ser humano. Nós temos animais com um poder de olfato muito superior ao nosso. O cão doméstico é um exemplo disso.
A capacidade de olfato desses animais é muito superior à nossa. Eles são capazes de identificar coisas que nós nunca identificaríamos. Vamos agora então falar do paladar. O paladar é uma habilidade também da qual nós somos dotados. E é a capacidade que a gente tem de reconhecer uma substância pelo gosto. Como isso acontece? Através da língua. A língua possui uma quantidade muito grande de papilas, um número muito grande delas, inervadas, que também levam ao cérebro as informações gustativas. É possível reconhecer, em pontos específicos da língua, certos sabores. O sabor azedo, por exemplo, um determinado ponto da língua é mais sensível. O sabor doce, um outro ponto da língua é mais sensível. O amargo. E isso também deixa na gente memória. E é justamente a capacidade do paladar e de sentir o gosto que faz com que a gente escolha essa alimentação e não aquela, ou que a gente tenha escolhas e preferências alimentares e de bebidas. Vamos agora para a audição. O que é audição? É a capacidade que nós temos de reconhecer os sons. E como isso acontece? A gente utiliza o aparelho auditivo. O aparelho auditivo é composto da orelha, do conduto, do tímpano, que é uma película que fecha o conduto auditivo externo. Depois dele vem os menores ossos do corpo, que são o martelo, bigorna e estribo. Depois vem a concha, ou a cóclea, que recebe a informação sonora e tem uma inervação dentro dela capaz de reconhecer o som e transmitir esse som para o nosso cérebro. E esse é um processo extraordinário, porque o som vem, sensibiliza o tímpano, vibrando essa película transmite essa vibração por esses pequenos esses ossos sensibilizam a cóclea, que é essa conchinha que nós temos dentro do aparelho auditivo, e essa sensibilização é transformada num impulso nervoso que vai até o cérebro, numa área específica que reconhece o som. E o órgão do sentido da audição, ele é muito importante porque através dele a gente se sociabiliza. A linguagem é aprendida através da audição. Nós aprendemos a falar e a nos comunicar por causa da audição. Seria muito difícil para nós encontrar um outro meio de comunicação se nós não tivéssemos essa habilidade. O nosso equilíbrio também está diretamente relacionado ao nosso aparelho auditivo. A cóclea tem um líquido dentro dela, como se fosse uma água, e que tem um nível, da mesma forma que um prumo de pedreiro tem aquele vidrinho dentro que tem uma bolinha, você coloca em cima de uma determinada estrutura para ver se ela está no plano certo. A mesma coisa acontece com a cóclea. Então, quando a gente vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para outro lado, esse líquido se mantém sempre paralelo ao nível do chão. E isso faz com que a gente tenha a sensação correta da nossa posição no espaço. Quando ele não funciona direito, a gente tem desequilíbrio. E é daí que vem aí um problema muito comum chamado labirintite, quando isso não está funcionando muito bem. Finalmente chegamos ao tato. Essa habilidade, ou esse órgão do sentido, é diferente dos outros porque ele não possui um órgão específico com essa função. Nós temos a capacidade tátil no corpo todo. E o que é essa capacidade tátil? É a capacidade de reconhecer os mais diversos estímulos que podem chegar até a nossa pele ou até o nosso corpo. A gente pode perceber calor, frio, a gente pode perceber vibração, a gente pode perceber textura, a gente pode perceber estímulos dolorosos e uma série de outras coisas. É extremamente importante porque dele depende, inclusive, a nossa preservação. Suponha que você está em um local onde tem alguém fumando e de repente a ponta acesa do cigarro toca seu braço. Imediatamente você puxa o braço em defesa para evitar que haja uma lesão da pele. Isso é uma função tátil. E ela acontece tão rápida que você nem pensa. Ela acontece antes de você pensar. Você, depois que tirou o braço, é que raciocina para ver o que aconteceu e estimulou você aquele movimento súbito. O tato é uma coisa que vem se desenvolvendo na nossa espécie há muitos e muitos anos. Até que se especializou de tal forma que nós adquirimos uma capacidade incrível dessa habilidade nas mãos. Mas isso não quer dizer que só as mãos são sensíveis ao tato. Mas as nossas mãos,
elas possuem a maior quantidade de terminais nervosos capazes de reconhecer, então, os estímulos táteis. Embora fantásticos, os órgãos dos sentidos não são exclusivos da espécie humana. Os animais também os têm, e algumas vezes até mais aprimorados do que nós. O que nos torna especiais é a capacidade que a gente tem de utilizar as informações dos órgãos dos sentidos para criar uma realidade muito mais complexa, uma realidade que está ligada a uma consciência muito mais abrangente das coisas. Se vocês gostaram desse trabalho, dá um joinha aí embaixo, se inscreve no nosso canal, visita a nossa fanpage e a gente vai ficar muito feliz. Até o próximo vídeo.